do nosso, você vai aprender a gerenciar o menu, tá? Então eu vou te mostrar nessa aula onde você faz para gerenciar esse menu. Lembrando, essa estrutura de menu é a estrutura que a gente já criou com o site aprovado, com o wireframe, seguindo o layout feito no Photoshop e a programação também. Então eu vou mostrar onde fica a estrutura para que lá na frente, caso você queira mudar a nomenclatura ou até mesmo acrescentar um novo link, mas que seja um link que vá para uma página externa, você vai conseguir fazer isso. Lembrando que como o site ele é um site estático, cada link do menu representa uma página lá dentro do WordPress, tá? E aí nas próximas aulas você vai ver como que você faz para gerenciar essas páginas. Então, quando você vai colocar um novo menu dentro dessa estrutura aqui do site, do topo, você precisa vincular esse menu a algum recurso, seja uma página externa, que é o caso, por exemplo, do Trabalhe Conosco, que é um botão. Você já aprendeu como que você faz para mudar esse botão, mas vamos supor que eu quisesse colocar esse Trabalho Conosco em formato de menu aqui, como um submenu de contato, por exemplo. Então ele é um link, é um link que vai para uma página que já existe no site. Mas se não existisse, se fosse uma página com um link externo de um sistema um sistema de RM, de contratação, por exemplo, você poderia colocar esse link aqui, tá? Então eu vou te mostrar onde é essa estrutura para que você saiba como que foi criada essa estrutura, como que ela foi pensada, e caso lá na frente você queira colocar um link que vá para uma página externa, para um sistema de vocês, para uma área de clientes, você consegue fazer esse ajuste sozinho, tá? Então como é que funciona? Eu vou logar aqui no nosso painel, tá? Então eu estou logado aqui no nosso painel administrativo, tá? Para gerenciar o menu, ele fica lá dentro de aparência. Então você vem aqui nesse menu lateral aqui e você vai vir aqui em aparência. Aqui em aparência você tem o personalizar, que é para você mudar a questão do header e do logo, tá? Aqui e a parte também do trabalho conosco, que é aquele botão do trabalho conosco que faz parte do header, tá? Do site. Aqui nessa opção você tem a questão do Elementor, né? Do Elementor Header e Footer Builder, que é o plugin que a gente utilizou para fazer aquela parte do rodapé do site, tá? Do footer do site, com o formulário, o mapa e também o rodapé com copyright lá. E a gente também tem a questão do menu. Então aqui eu venho em aparência, clico em menus, aqui eu faço o gerenciamento do meu menu. Então aqui nós temos um menu, que é o menu padrão, tá? E quando você clica aqui, ele já vai abrir a estrutura de menu. Então aqui na sua lateral aqui na esquerda você tem todas as páginas. Se eu clicar aqui ó, em ver tudo, você tem todas as páginas do site, tá? E você tem aqui outras opções. Então, por exemplo, vamos supor que você habilite a questão do blog. Então, você poderia criar um menu, tá, linkado, por exemplo, a uma categoria específica do blog. Então, isso, quando o usuário clicasse, ele ia trazer todos os artigos daquela categoria. Aqui, nessa opção, eu posso adicionar um menu personalizado, que é aquilo que eu te falei. Caso você queira colocar uma nova opção ali do menu com um link externo, você pode fazer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Google, tá? Aqui é a URL, então aqui é o texto que você quer que apareça e aqui é a URL, tá? Então vou lá, ó, pesquiso aqui, a gente vai pegar aqui, então pego aqui essa URL, venho aqui e coloco aqui na URL essa opção, tá? Então, se eu faço isso e clico aqui em adicionar ao menu, eu estou adicionando um novo item ao menu. Lembrando que esse é um item com link externo. Então eu não precisei criar nenhuma página aqui, ó, tá vendo? Não está vinculada a nenhuma das páginas do site. Por isso que no começo eu falei, toda vez que todo o menu, toda aquela estrutura, aqueles itens de menu, eles estão linkados a uma página do site. E quando não é uma página, é um link externo. Por exemplo, sobre eu coloquei como um link personalizado. Por quê? Porque ele funciona como um rótulo ali, né? Então, por exemplo, não tem link em sobre. Se eu clico aqui em cima, eu não vou para nenhuma página. Então, eu utilizo ele, coloco ele como sendo um menu, um link personalizado, porque ele não vai ter nenhum link, na verdade. E abaixo dele eu criei o submenu, tá? Então, aqui, ó, vou atualizar o site. Você vai ver que já apareceu aqui para mim a opção do Google, que está depois de contado. E aqui na direita, nessa parte central aqui, nessa estrutura do menu, é onde você faz a organização. Então você pode clicar, quando você passa o mouse em cima, fica com esse sinal de cruz, você pode arrastar ele para onde você quer colocar. Então, ó, aqui,
Ó, vamos lá, eu não salvei, tá? Então eu criei o menu, não salvei, ele não vai aparecer aqui no site, ó. Não apareceu, tá? No final. Então eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, vou salvar, adicionei uma nova estrutura, uma nova opção de menu, ou fiz alguma atualização na nomenclatura, eu tenho que salvar aqui o menu para que isso possa aparecer no site. Caso não apareça, o que pode acontecer? Pode ser que eu tenha que limpar o cache, utilizando aquele plugin do Lightspeed Cache, tá? Então vamos ver se ele vai aparecer. Ó, já apareceu uma nova opção do menu. E aí quando você inclui uma nova opção, ele já traz a configuração, né, a estrutura, os estilos, né, de CSS eles traz. Então ele já traz aqui no mesmo padrão que os outros menus, tá? Então se eu clicar aqui, eu vou para o Google. Então é assim que você faz para adicionar um novo menu. Lembrando, utilizando a opção de link externo. Quero excluir uma opção aqui, ó, clico aqui na setinha para baixo, tá? E clico aqui, ó, remover, tá? E aí eu tenho que salvar novamente para que essa alteração seja feita lá no site para o usuário, tá? Então, ó, vou salvar e aí se eu voltar lá, vai ter saído, ó. Quando eu voltar, atualizar, ele tira esse menu daqui. Então, é assim que vai funcionar o gerenciamento do menu, tá? Você pode incluir novas opções, sempre utilizando aí a opção no link externo. E aí, caso seja necessário lá na frente você criar um novo menu que esteja vinculado a uma página, aí você precisa entrar em contato com a gente para ver como é que vai funcionar essa nova estrutura de página. Então, talvez a gente tenha que criar uma nova página para vocês, seguindo aí a estrutura do site, seguindo os padrões das páginas e tudo mais, tá? Então aqui você pode gerenciar, mudando a nomenclatura. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, conheça, social e prêmios. Vamos supor que você queira colocar aqui, ó, outro nome, não quer deixar social, quer colocar um outro nome, não quer deixar prêmios, quer colocar outro nome. Você pode fazer isso sem mexer na estrutura. Lembrando que quando você altera, né, toda a página ela foi criada. Então, quando eu clico em conheça, eu vou para uma página chamada conheça. Quando eu clico em social, vou para uma página chamada social. Então, é interessante que você sempre mantenha a mesma nomenclatura, tá? Então é assim que você faz para gerenciar. A questão do submenu, você vai ver ó, que eu cliquei e arrastei o conheça para baixo do menu, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse mudar a ordem aqui, ó, eu poderia mudar, ó. Joguei o conheça para baixo e o social. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa, tá? E clico em salvar. Salvou, ele vai fazer essa alteração. Então vamos supor que, ó, eu tenho aqui o botão trabalhe conosco e eu quero, o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar esse botão Trabalhe Conosco, ele é uma página, então tem uma página chamada Trabalhe Conosco, e eu vou adicionar ele ao menu, porque ele já é uma página que eu já tenho criada, e eu quero adicionar ele embaixo de contato, como se fosse um submenu. Então eu tenho um contato, e aqui ó, é só arrastar para cima de contato, ó, que ele já cria esse vínculo aqui, né? E aí ele já vai salvar o Trabalho Conosco, sendo um subitem, ó, ele fica até marcado, subitem de contato. Se eu atualizar, agora contato vai aparecer essa setinha para baixo do lado, indicando que existe mais opções aqui embaixo. E aí eu tenho o trabalho conosco aqui e também o trabalho conosco aqui, que vai para o mesmo lugar, para o mesmo link, tá? Então é assim que você faz esse gerenciamento, tá? Reforçando mais uma vez, lembrando, caso lá na frente seja necessário a criação de uma nova página, aí é interessante que você entre em contato aí com o nosso atendimento para saber como que vai funcionar essa nova estrutura de página e se vai ser necessário a gente fazer a criação aí dela para vocês, tá? Essa é a aula falando sobre o gerenciamento de menu, então é só para você saber onde fica o menu, caso você queira mudar as nomenclaturas, tá? Como é um site bem simples, você tem uma posição só de menu, então aqui é o menu primário, mas em alguns sites você tem um menu que funciona ali no footer, então, por exemplo, tem sites que você tem opções de menu lá no rodapé, tá? Não é o caso de vocês, então, como é bem simples de atualizar, é só mostrar onde que fica essa opção, para caso vocês queiram acrescentar um novo link externo, mudar uma nomenclatura, vocês já saibam como fazer, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o gerenciamento dos formulários, tá bom? Então, até a próxima aula, um grande abraço e até mais.